Nossa, ótimo, né? Desenho. E tem eu que tá linda. É, isso. Tem bem atento. E tem pessoas que se acham, né? Salve algebristas, salve psicanalistas, meus queridas colegas. Hoje, depois daquelas últimas 3 aulas, daqueles últimos 3 vídeos, hoje a gente vai poder mergulhar um pouquinho mais e falar bem mais da psicanálise, nos utilizando da álgebra, né, pra gente conhecer um pouquinho mais das instâncias e como acontecem as coisas na nossa cabeça, numa ótica freudiana, né, deixando um pouquinho o Lacan hoje de lado, mas acho que vai acabar aparecendo, porque o cara foi realmente importante, né? Ele só complementou o que o Freud já tinha iniciado. E hoje a gente vai conhecer esse personagem aqui, que foi parte de uma experiência muito interessante que eu tive há uns anos atrás, e que tem tudo a ver com a aula de hoje, né? Tanto é que quando eu estava elaborando essa aula, eu já me lembrei daquela experiência aí, que tem aqui o símbolo, né? O símbolo não, né? Porque é um barquinho, é o próprio barquinho, né? Vocês vão entender melhor o que aconteceu com esse barquinho junto com a álgebra do inconsciente, né? E aproveitando o subtítulo daquela aula anterior, acho que a aula de hoje vai ter que ter um nome... Acho que vai ter que ter esse nome mesmo, álgebra do inconsciente, acho que é o melhor nome possível. Mas a gente vai falando sobre outros possíveis nomes durante a aula. Beleza? Então vamos lá. Sem mais delongas, vamos no que interessa. Bom, olha só quem vai voltar para as nossas aulas. Quem vai aparecer na nossa aula de hoje. Essa é a nossa balança. Aquela nossa velha conhecida. Simbolizei ela, né? Mesmo porque eu vou ficar escrevendo coisas, não vou trabalhar com esferinhas e saquinhos, né? Então é mais fácil com o desenho desenhado. Nossa, é fácil, né? Desenho desenhado. Bom, então hoje a gente vai falar, como o próprio título da aula diz, sobre a álgebra do inconsciente. Ou melhor dizendo, para brincar com as palavras, nós vamos entender o nosso inconsciente, né? A nossa psique até, né? Talvez seja até a álgebra da psique, né? Olha, eu falei que ia ter vários títulos dessa aula, né? Que poderiam ter vários títulos, mas vamos deixar com o inconsciente porque a gente vai chegar em algum tipo de fenômeno, algum tipo de ato, algum tipo de sintoma. Bom, então a gente vai entender o nosso inconsciente de uma forma algébrica, com tudo aquilo que a gente já aprendeu da álgebra, por isso que a balança voltou, né? Então, vamos primeiro entender algumas premissas. Com a psicanálise, a gente se volta também à antropologia, né? Então, Freud bebeu muito dessas fontes antropológicas, inclusive outras fontes antropológicas beberam de Freud, não fontes, né? Mas outros trabalhos de antropólogos beberam dessa fonte também, da fonte da psicanálise, né? Então, uma coisa foi meio que alimentando a outra, né? Num processo ali de retroalimentação. E com a antropologia, a gente começa a olhar o ser humano como sendo um bicho, como sendo sexual, como sendo agressivo, como sendo egoísta, como buscando o prazer, evitando o desprazer, etc, etc, etc. Vivendo em sociedade, tendo filho, construindo coisas, né? Aquela coisa da antropologia. De certa forma, todos esses conteúdos nós poderíamos pôr no id. O que é o id? É uma instância que o Freud chamou, né, que ele deu, é uma metáfora, né, para explicar a nossa parte, tudo isso que eu falei, nossa parte selvagem, egoísta, sexual, agressiva, etc, etc, etc. Só que nas sociedades ditas civilizadas, o que é uma besteira, né? Qualquer tribo indígena é uma civilização, mas enfim, né? Hoje em dia a gente tem esse tipo de viés predominante. Nas sociedades que são ditas civilizadas, na verdade não é qualquer sociedade, até nem precisa falar, qualquer tribo indígena mesmo realmente tem ali suas interdições. Você não pode fazer tal coisa, você não pode ficar com a outra mulher da outra tribo. Ou então o contrário, você só pode ficar com mulher da outra tribo. Você não pode ficar com mulher dessa aqui. Ou então, você mulher não pode ficar com outra mulher. Você homem não pode ficar com outro homem. Você homem não pode ficar com a sua mãe. Você não pode ficar com a sua irmã. Você não pode ficar com o seu tio, etc, etc, etc. Então existem essas interdições. O Freud, com o seu conhecimento da clínica, teórica, etc, e muito, né? O legal da psicanálise também é isso, né? Ela é uma teoria que surge da prática, né? Existe ali uma ideia
tenta se aplicar na prática lá com os doentes, os pacientes, os neuróticos. E quando você percebe que a sua teoria tá meio falha, que o Freud fez muito isso, ele muda a teoria. Então essa dinâmica toda é a dinâmica da praxis. Pelo menos é assim que eu entendo, né? Você tem uma ideia, você põe, né? Você observa a prática com essa sua ideia, percebe que alguma coisa se encaixa, alguma coisa não encaixa. Aí você, com aquilo que não se encaixa, você troca a sua teoria e vai refinando a sua teoria, né? Então isso é esse processo de praxis, né? De teoria, prática e volta para a teoria. Que, ó, consequentemente, volta para a prática e o ciclo se repete novamente, né? E essa dinâmica toda a gente dá o nome de praxis, ou pelo menos é assim que eu entendo. Mas essas interdições todas, que a gente poderia dizer que são nãos, não isso, não aquilo outro, vão formando o que ele chamou de superego. Então, ó, no primeiro lado da balança, né, nesse primeiro lado da balança aqui, né, para tapar o que você está vendo, nós temos o id, que é tudo, vamos dizer assim, que é o caos, que é uma coisa desordenada, e começa a ser, de certa forma, filtrado por um superego. Por aqui. SEG, né? Tá mal. Então, ó, num lado da balança, a gente coloca id menos superego. E do outro lado da balança? Ah, essa é uma boa pergunta. Essa balança aqui, a gente já exauriu essa balança, a gente já encheu ela, né, esgotou a sua capacidade. E agora a gente vai ver o que acontece no lado direito, né? Bom, todo mundo tem a noção de um eu, né? Ah, eu sou um indivíduo, eu sou filho de não sei quem, eu faço não sei o que lá, eu sou psicanalista, eu faço aula de matemática, eu brigo com não sei quem, eu gosto disso, eu. E tem eu que sou linda. É, isso. Tem pessoas que se acham, né? Né? Então, mas tem esse eu. Então, desse lado da balança, aparece o eu, que eu vou chamar de ego. Chama de Lucy. Não. Se o Freud tivesse falado isso, a gente até poderia conversar. Mas como não falou, então vamos ficar fiel à história. Mas, de fato, se você vai ver, eu vou pôr o seu nome logo, você vai ver. Freud só não chamou assim porque não me conheceu. Ah, claro, com certeza, isso é verdade. Mas, ó, então você tem um ego, só que alguma coisa sobra. Aqui, isso aqui foi uma reflexão que eu tive lá nas aulas que eu tinha lá na Sociedade Brasileira de Psicanálise Holística. Né? Então eu tava lá, lógico, eu fui engenheiro, né? Sou engenheiro antes de ser psicanalista, então eu conheço essa coisa da matemática e tal, sempre gostei. Hoje, inclusive, com o canal, tô me aprofundando muito mais. E também com as aulas que eu fiz lá no Museu da Matemática. Mas, isso aqui já tinha na minha cabeça. Pô, legal, você tem tudo aqui, tem coisa que você não pode fazer, sobra o que do outro lado? O ego, né? Só que aqui sempre sobra alguma coisa. Isso aqui vem do Lacan. Eu falei que não ia falar de Lacan, eu falei de Lacan. Então você tem um ego, mas alguma coisa sobra. Por quê? Pô, porque às vezes você queria alguma coisa que você não pode, que alguém disse que você não pode ter. Pô, você queria ficar caminhando da sua tribo, da sua prima, sei lá. Você queria ficar com ela. Ela é bonita, não sei o que. Pô, você queria. Aí, mas você tem que ficar com a outra tribo. Ou então, o que acontece, né? O que acontece bastante, poxa, eu me identifiquei com outro rapaz. Por que não posso ficar com ele? Por que não pode ficar comigo? A moça ficar se identificando com outra moça. Por que isso não pode acontecer? Quando isso não está bem elaborado, porque não é assim que se faz, né? Por isso que, ainda mais a questão da homossexualidade, não é uma escolha inconsciente. O uso da palavra escolha está errado. É uma orientação. É uma orientação. Ou você aceita ou você não aceita. Quando você não aceita, junto com o ego aparece uma coisa chamada sintoma. Então, ó, mas isso aqui eu só estou usando a questão da orientação sexual, tá? Mas isso aqui é qualquer coisa. Eu quero mandar na família. Eu tenho 10 anos de idade, eu quero mandar na minha família. Você não pode mandar na família. Quem manda na família, teoricamente, são os adultos. Tem até uma coisa, né, do adultocentrismo, né? Eu não estudei muito bem, não li tanto sobre, né? Mas me parece uma coisa interessante de se avaliar, né? Será que os adultos sempre estão certos? Mas,
a nossa situação atual, uma criança manda muito menos, tem muito menos poder de escolha, tem muito menos possibilidades do que o adulto. Inclusive o barquinho tem a ver com isso. Outra coisa, não vai achar que a orientação sexual é um sintoma, hein? Não é isso que eu disse. O que eu disse é, quando você não aceita isso, quando você começa a brigar com as coisas, porque é uma briga interna, né? Por pressão da sociedade. Esse superego aqui, que não, parece segunda-feira, né? Até foi bom, porque a gente não gosta muito de segunda-feira, né? Que começa tudo de novo. Então a ideia não é que a orientação sexual é um sintoma. Ela é o que é. Ela foi lá constituída. Tanto é que qualquer uma das orientações é orientação. Só que você pode, por causa do superego... O que é o superego? Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Esse cara aqui, ele está relacionado com a sociedade em que você vive. Esse cara aqui, vou até usar a mesma cor, está mais relacionado, vou por assim dizer, grosso modo, pela sua espécie, né? A sua espécie, a sua natureza. Egoísta, agressiva, sexual, etc, etc, etc. Então o encontro entre a natureza e a espécie e a sociedade, que querendo ou não também é um pouco natural, né? Pô, você pega aí abelhas, formigas, cupins, suricatos, que a gente falou nos últimos vídeos. Eles vivem em sociedade. A gente também vive em sociedade, só que a gente vive, né? A gente tem outras noções que vão nos diferenciar. Mas eles têm o que a gente tem, né? A gente tem o que eles têm, né? Então, a natureza, quando se choca com a sociedade, produz o eu. Isso na lógica freudiana. Só que junto com o eu vem um sintoma. E às vezes não só um, né? Podem vir vários. Quais? Manias, fobias, desmaios, toque, que tá na mania, né? Mas é isso aí. É uma parte do toque. Aquela pessoa que, nossa, ela não sai de casa se ela não verificar 5 vezes a fechadura. Ou então ela... essa sou eu. Aí, tá vendo? Então, de certa forma, o Freud sabia quem era a Lucy, né? Por isso que colocou... e aí eu vou até colocar aqui, vou finalizar a nossa primeira parte, antes de entrar no barquinho, né? Pra explicar bem a ideia. Porque isso aqui é o eu, né? Vou até fazer. Isso aqui é o eu. Lembra que eu falei que não é bem igual ao ego, né? O ego é uma noção que a gente tem, o sintoma também acontece justamente por causa desse choque aqui, e você tem o eu. Isso aqui é o eu. Com a psicanálise eu vou livrar do meu sintoma? Olha, depende. O importante é o seguinte, vou até usar outra cor, eu vou fazer aqui quase que uma heresia psicanalítica, mas eu espero que vocês entendam, porque está bem contextualizado. O que é isso aqui? Por que eu fiz essas setas? Porque existe uma tensão que vai se equilibrando entre a natureza e a sociedade. É que a analogia não é tão perfeita, né? Porque, bem, analogias nunca são perfeitas. Mas existe aqui a natureza se encontrando com a sociedade e produzindo o ego em sintomas. E aquilo fica equilibrado. Por que tem gente que passa a vida inteira sem nem... Ou então, você para pra pensar, né? Por que até 1900 não tinha essa noção de psicanálise? O inconsciente já existia. Já era uma noção que filósofos tinham bastante em mente. Mas ela não estava estruturadinha, né? Porque tudo isso aqui é inconsciente, de certa forma, né? Tudo isso aqui é psique, né? O id, o superego, o ego e os sintomas são parte da sua psique. Você é isso aqui, né? A Lucy que o Freud se lembrasse dela, é isso aqui, ó. A Lucy é isso aqui. É tudo isso aqui. Sim, eu sou tudo mesmo. A gente começa a dar espaço, né? A pessoa fica com as coisas, né? Ó. Tem o ego, ó, os monte de coisa aqui. Mas é legal, é isso mesmo. Tá bom, agora a gente pode passar pra parte 2 do vídeo? Calma, tá quase acabando. Pera aí, tá quase acabando mesmo, ó. Então, eu só quero a última noção que eu quero apresentar pra vocês é justamente essa que é o primeiro passo da nossa reflexão do barquinho. Que é o quê? Existe essa tensão. Então, às vezes, você está lá na sua, você se encontra com a sociedade, com o outro. Né? De certa forma, é o grande outro do Lacan, né? Vou até colocar aqui. É o grande outro.
De certa forma, é uma metáfora para explicar a sociedade, né? Então, existe esse tensionamento que ele vai se equilibrando. Como eu estava dizendo, né? Tem pessoas que passam a vida inteira sem análise. Por quê? Porque esse equilíbrio aqui deu certo. Dá certo, né? Tem sintoma, tá? Então dar certo é talvez não ter tanto sintoma. É um sintoma que não mata ninguém. É um sintoma que não oprime ninguém. É um sintoma que não ou então assim, pode até se machucar, mas a dose e a situação é diferente. Então, o Lacan vai dizer assim, olha, a análise tem por objetivo fazer com que você lide com isso aqui. Ó, você entendeu isso aqui, você entendeu de onde veio, você entendeu quem participou, você entendeu que você fazia isso acontecer, mas agora você tem um pouquinho mais de conhecimento para evitar algumas coisas. É como se você soubesse mais ou menos onde estão as suas cascas de banana, para você não atrapalhar, né? Para você não atrapalhar ninguém, não se atrapalhar, não escorregar, etc, etc. Então essa tensão aqui fica sempre acontecendo. Você lê um livro, muda um pouquinho a balança. Morre um parente querido, muda a balança de novo. Começa a namorar, muda a balança. E assim vai. Dependendo, quando isso aqui ficar muito oscilante, você encosta no chão. De certa forma, vou até pôr aqui um foguinho assim. Opa, vou até pôr um foguinho aqui, né? Ai, esse foguinho tá ótimo. Olha o que eu fiz aqui mesmo. Então, família deve ter um foguinho. Quer dizer, isso aqui seria mais ou menos aqui a ideia da psicose. Que é a explosão ou então a inanição completa. Por quê? Essa balança não foi suficiente, né? O Lacan vai dizer assim, olha, muito legal. O que você está falando aí, Freud, né? Que ele vai discutir com Freud, ele vai retornar a Freud. Eu entendi a ideia. Mas tem alguma coisa que acontece antes, né? Porque não é na sociedade antes, não é só na sociedade, não é só a castração. Aqui a gente pode até pôr aqui em vermelho mesmo, com a ideia de castração. Não é só a castração. Tem alguma coisa antes. E se você parar para pensar, ele vai chegar à conclusão de que é a linguagem, né? Isso aqui não é linguagem, não é desenho, não é traço, não é linha, não é preto, azul, diferença, rosa. Ele vai falar, antes da castração vem a linguagem, né? E aí, agora para finalizar mesmo, quando essa balança descompensa em tal grau, você encontra que o fim, o caos, o fogo e já era a psique. Aí o cara vai, despiroca e muito provavelmente não volta mais, né? E não volta mais mesmo, porque não é bem loucura, tá? Mas é psicose, o cara não, né? A pessoa não consegue se ordenar, é tudo misturado, é como se fosse só isso aqui. E não é bem id, né? É linguagem também, porque, enfim, é justamente aqui onde os dois vão dialogar bastante, vão bastante divergir, né? O Lacan do Freud. Mas eu adoro essa metáfora aqui da balança e tudo mais, porque querendo ou não é assim, né? Se você parar pra pensar, na prática é isso aqui. A pessoa está muito mal, ela procura ajuda, né? Enfim, só dá certo quando ela percebe que precisa de ajuda. Entendeu? Então, como a Lúcia aqui já adiantou, vamos para a próxima parte, que é para a gente explicar esse barquinho aqui, cheio de anotações e como é que ele veio parar na minha mão. Como é que ele foi produzido. Beleza?